Olá, meu povo desse canal, eu estou aqui para mais um vídeo e o tema de hoje é, primeiro, vai e se inscreve no canal, para ajudar a gente aqui, óbvio, e para você também não perder nenhum conteúdo. Já ativa a notificação, né, esse sininho que tiver aí. Vai lá no Instagram, segue a gente lá, Enfermeira na Área, e na nossa plataforma, enfermeiranaarea.com.br, porque lá tem curso, conteúdo, evento, live, um monte de coisa, tá certo? Para ajudar você nessa sua rotina. Você, enfermeiro que está entrando na estratégia agora, que quer atender no consultório particular, a gente fala sobre os atendimentos do enfermeiro aqui nesse canal, certo? Uma coisa bem interessante que é a nossa avaliação no exame especular do colo do útero, certo? A gente sempre tem dúvida, e quando eu sempre falo, né, gente, na nossa formação a gente não aprendeu tudo isso. Aprendeu o quê? 1%, que é olhar o colo, coletar e pronto. Mas a gente precisa avaliar, né, fazer um exame especular, até para mesmo para inserção de DIU, por exemplo, que o enfermeiro faz agora, se esse colo está com alguma alteração. Eu trouxe algumas alterações aqui, alterações benignas, alterações fisiológicas, que muitas vezes a gente fica muito confuso, né, para fazer essa avaliação. Então, eu selecionei alguns casos que são os principais, assim, que tem mais dúvida nas nossas consultorias, nas nossas mentorias, nos nossos cursos, eventos, né, presencial e online, que o primeiro deles é a ectopia. Então, tem pacientes, né, que a gente abre lá o colo do útero, abre, faz o exame especular e a gente tem ali uma alteração, né, que antigamente se chamava de feridinha, ferida no colo do útero. Mas, como eu explico nos nossos cursos, é uma alteração fisiológica, né, gente? É um processo fisiológico que acontece pela questão hormonal da mulher. Ela interfere aí na questão do colo do útero e acaba aí aparecendo uma ectopia. Ectopia nada mais é do que a esterilização da endoscervix. Então, você tem aqui, ó, um colo do útero normal, onde a endoscervix, ela tá ali dentro do canal cervical, certo? E aqui é como se ele saísse, e aqui ele já tá para fora do canal cervical. Então, a gente tem aí uma coloração mais avermelhada, porque essas células, né, elas têm uma camada só, então é uma célula que também, por causa desse processo, ela é uma célula que não é muito, ela não aguenta o meio hostil que o canal vaginal é para ela, então esse contato com o canal vaginal não é para essa endoscervix, e por isso que depois disso acontece a metaplasia. Quer saber mais sobre isso? Dos cursos. Tem um vídeo também sobre metaplasia que eu falo sobre isso aqui, tá? Mas enfim, é um processo fisiológico, ectopia, então essa coloração mais avermelhada é a endoscervix, são as células glandulares ou colunares, né? São células secretor, é um epitélio secretor, certo? De muco, então ela produz muco aí, e pelo processo hormonal ela acaba se esterilizando, né? E chamamos aí de ectopia. A gente faz o que com essa ectopia, gente? Nada, né? A gente só vai fazer essa evolução, descrever esse colo, mas a gente não faz nada com essa ectopia, porque ela é um processo fisiológico, então a gente não vai fazer nenhuma intervenção, certo? Nessa paciente. Outra alteração que a gente pode observar no colo do útero em alguns pacientes é o que? O pólipo, certo? O pólipo também é um anexo de mucosa, então ele pode ser um pólipo cervical aparecendo aqui, como ele também pode ser um pólipo uterino que aparece, também pode ser um pólipo uterino que acaba aparecendo no canal cervical. E o que acontece? Nesse pólipo, ele é um processo também fisiológico, é benigno, é alteração benigna, a gente não precisa fazer nada com esse pólipo, mas a gente precisa pedir uma avaliação, por quê? Esse pólipo tanto pode ser um pólipo cervical e não ter nenhuma intervenção aí no colo do útero, mas também pode ser um pólipo uterino que precisa ser avaliado. Então a gente pede uma ultrassonografia para essa paciente para avaliar onde está realmente esse pólipo e uma avaliação aí da ginecologia para fazer aí, né, esse acompanhamento dessa paciente. Mas é uma alteração benigna, tá, gente? É benigna, ok? Então não precisa tratar
não tem medicação, não precisa de urgência, nada disso, ok? Uma outra alteração que a gente tem também é o cisto de Nabor, né? Esse pontinho aí, às vezes é branco, às vezes é amarelo, às vezes é até vermelho, no colo do útero. Por quê? Porque ele nada mais é do que uma obstrução da glândula do canal da endocérvice, né? Que é um epitélio que é um epitélio que faz a secreção do muco. Então, a gente tem glândula ali e acaba produzindo esse muco, só que com a ectopia, né, que aparece, e ela é recoberta pela metaplasia, quando isso acontece, a gente tem aí uma obstrução dessa glândula, acaba ficando esse muco preso aqui. E isso é chamado de cisto de Nabor. Precisa tratar, Paulina? Precisa fazer alguma coisa, encaminhar? Não, gente. É uma coisa que caracteriza aquele colo aqui naquele momento, porque acaba sendo um processo fisiológico, tá? Então não precisa de tratamento também nesse caso. E aqui eu trouxe só pra gente avaliar que é um útero. Claro que a gente não vai achar esse útero a todo momento, mas ele vai passar por transformações devido aos processos que essa mulher vive, hormonal, né? Diminui o hormônio, volta o hormônio, acaba alterando o uso de contraceptivos orais, trauma, substâncias, né? Isso pode afetar esse útero e provocar algumas alterações, certo? E aí a gente vai avaliar esse colo do útero. Eu trouxe essas 3 situações porque essas 3 situações provocam muita dúvida. Se a gente vai tratar uma ectopia, a gente vai tratar um cisto de Nabor, se a gente vai encaminhar. Então o que a gente encaminha nesse caso aqui, gente, só é o pólipo para avaliação, se esse pólipo só é no canal cervical ou se existe outros pólipos para avaliar e encaminhar para ginecologista, tá? Fora isso, né? Essas situações, elas são, além de processo fisiológico, gente, elas precisam ser descritas ali na evolução, né? Para a gente entender que elas já existiam quando foi feito ali a primeira avaliação. Lembrando, gente, a gente faz essa coleta dessa paciente normalmente nesses casos. Então, no caso, por exemplo, da ectopia, a gente vai colocar a escova cervical aqui. Lembrando que porque assim, a ectopia é uma coisa que precisa de ouvir falar só da ectopia. Mas enfim, eu vou falar um pouquinho aqui. A gente, quando vai fazer essa coleta no colo do útero, a gente fica, né, procurando a representatividade desses epitélios. Epitélio escamoso, o epitélio glandular e a JEC, que nada mais é do que essa junção escamo-colunar. Então, a JEC é essa linha aqui que a gente tem, né, onde termina o epitélio escamoso e começa o epitélio glandular. Isso é a JEC. Então, essa representatividade que a gente procura, ela se encontra mais na JEC, porque lá na JEC tem tudo, tem células metaplásmicas, células escamosas e células glandulares, né? Além disso, também procuramos aí a ZT, que é a zona de transformação. Então, isso tudo está nesse evento aqui que acontece. Então, a primeira coisa que vem a acontecer é a ectopia, né? Que é essa esterilização do canal cervical. Então, são células glandulares. Aqui são células escamosas e a gente já tem a JEC aqui. Então, a gente vai coletar isso e precisa também fazer essa coleta desse local, certo? E aí, isso tudo vem aí a representatividade. Então, quando a gente faz essa coleta, não só com a escova, mas também com a espátula, quando a gente acha essa JEC do lado de fora. É possível a gente ver essa JEC? Claro, a JEC nada mais é do que essa união. Então, geralmente, até o relevo, né, essa modificação de tamanho pode também acontecer, porque como as células escamosas é estratificada, tem várias camadas, e a célula glandular não só tem uma camada, então acaba dando essa diferença também de relevo. Tá? Então a gente vai coletar isso e encaminhar aí para uma avaliação, porque você com certeza vai conseguir fazer essa representatividade desses epitélios aqui, quando a gente já acha a JEC, certo? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, gente, isso aqui é 1% de tudo que a gente tem para falar sobre coleta de preventivo. São situações que acontecem no exame especular que pode gerar muita dúvida para o enfermeiro. E claro, isso também vem aí por causa da questão da formação, que a gente não vê muito isso
nessa formação, como um atendimento individual do enfermeiro com o paciente. A gente vê mais em questão de coleta, e a coleta de preventivo não é só coletar o material, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. A gente precisa entender sobre aquele atendimento, então saber fazer a avaliação do exame especular, saber quando a gente vai fazer um encaminhamento ou não desse paciente, quando a gente vai tratar, quando a gente vai coletar, saber fazer coleta e saber também avaliar resultado. Por isso que a gente tem lá no nosso Instagram cursos em relação à avaliação de resultados histopatológicos, justamente porque não é só coletar material, tá? Saber coletar. Precisa também saber fazer consulta ginecológica e também precisa saber fazer avaliação de resultado, certo? Então eu espero vocês nos próximos vídeos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem rapidinho, né? Só para falar um pouquinho sobre essas 3 situações, e até o próximo. Bye!